tinha planos de fazer técnico em enfermagem. Eu era bem festeiro, como diz o ditado antes. Mas aí depois o diagnóstico mudou muita coisa na minha vida, mudou meu pensamento de ver as coisas. Não saio de casa. Eu moro numa cidade um pouco, não muito longe, de 20 quilômetros da cidade dos meus pais. É o único lugar que eu saio realmente é para ir visitar ele. Hoje eu já estou mais conformado com o diagnóstico, mas assim no começo era um sentimento de, como eu posso dizer, não me sentia limpo, me sentia sujo, sabe? Era uma forma, não consigo nem te explicar muito, assim, é mais no sentir, sabe? Por que você não quer se identificar? Olha, eu acredito não, eu sei que existe muito preconceito e discriminação ainda na sociedade referente ao portador e tudo mais. E é a primeira vez que eu estou falando é contigo, que eu estou falando sobre isso, sabe? Nem com a minha família, eu nunca mais toquei no assunto e tudo mais. Então é a primeira vez que eu estou conversando contigo que eu tive coragem para conversar. Como é que você entrou no exército? Como é que foi essa questão de servir? Eu entrei no serviço obrigatório, né? Quando eu já fiz 18 anos, serviço obrigatório. Eu não queria ir de jeito nenhum, mas não teve jeito, tive que ir. E gostei. Gostei de servir e fiquei lá. Fechou 4 anos de serviço. Você era militar temporário, né? Explica para mim. Isso, eu era militar temporário. Depois de um ano, daí a gente era chamado de soldado EP, do efetivo profissional. Aí eu fiquei como soldado mesmo, não fiz nenhum curso de especialização para subir de posto. Quando eu entrei pro exército, fui diretamente para a seção de saúde, que eles chamam, que é a área da enfermaria lá dentro do quartelamento. O meu acidente em serviço foi um dia que eu estava de permanência na enfermaria, que era 24 horas. Eu fui manusear uma caixa de pérfuro cortante, estava cheia, a gente precisa trocar. E no momento que eu fui manejar ela, tinha uma agulha que estava mal colocada na caixa e eu acabei espetando o meu dedo indicador. Aí sangrou bastante. Aí eu comuniquei as duas sargentos, que eram as minhas superiores na época, comuniquei. E aí eles me levaram até o posto médico. Aí eu fiz um exame rápido para DSTs, essas coisas, não apareceu nada. 3 a 4 meses após o acidente, foi aí que eu descobri o diagnóstico, através da doação de sangue. Eu fui doar e me ligaram depois dos dias que tinha dado uma alteração positivo para HIV, reagente para HIV. E aí eles te remanejaram, né? Qual foi o primeiro posto que você foi depois do resultado? Me remanejaram da sessão de saúde para a sessão psicopedagógica e depois, em 2019, metade de 2018 para 2019, me remanejaram para o setor cultural, na parte da biblioteca. E foi esses remanejos aí que eu realmente entrei em depressão, sabe? Porque meu sonho sempre foi trabalhar na área da saúde e eu fazia muita coisa lá dentro. Minha rotina era, ficava mais lá dentro do exército, às vezes eu ficava mais tempo dentro do quartel que eu precisava para andar o meu trabalho. Então eu gostava realmente do que eu fazia. Viver com HIV é uma realidade para 920 mil pessoas no Brasil. Dados de 2021 do Ministério da Saúde mostram que 77% delas fazem tratamento com antirretroviral
E 94% não transmitem mais o HIV por terem atingido a carga viral indetectável. Isso acontece quando a quantidade do vírus no sangue é tão pequena que não é possível detectar por testes laboratoriais. Hoje, nós vamos conhecer a história de uma dessas pessoas. Quem vai nos mostrar o caminho processual, desde o diagnóstico, passando pelo pedido de reforma militar, até a decisão de buscar o Poder Judiciário como último recurso, é a advogada Aline Fagundes Aldino, que está com a gente aqui no estúdio. Oi, Aline, tudo bem? Olá, Samantha, tudo bem? Ótimo. Então, Aline, para começarmos, quais os direitos previstos em lei para os portadores do vírus HIV? Pode nos dizer assim em linhas gerais mesmo. Então, a gente tem uma lei muito importante, que é uma lei de 88, que é a 7670, que essa lei, ela trouxe, estendeu alguns benefícios que já existiam para as pessoas portadoras de HIV ou os doentes de AIDS, que também se chama quando a doença já está desenvolvida. E nós temos leis mais recentes também. Por exemplo, assim, em 2014, a Lei 12.984 é uma lei que ela passou a criminalizar o preconceito que as pessoas sofriam por ser portadoras do vírus HIV. Isso é interessante a gente também, a partir disso, perceber que se sentiu a necessidade de criar essa lei em 2014, é a quantia que essas pessoas passam de preconceito e sofrimento, né? Em 2022, agora, tem uma lei que é a 14.289, que é a questão do sigilo, que principalmente os sistemas que prestam essa saúde para as pessoas, do acompanhamento, tem que ter o sigilo do nome dessas pessoas, né, para elas não ficarem mais tão expostas e tão suscetíveis a esses preconceitos que a gente sabe que ainda existem. E essas leis também abrangem questões trabalhistas, não é mesmo? Isso. Tanto que, por exemplo, assim, os benefícios sociais, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, e também, né, que é importante a gente frisar que a questão do sigilo no trabalho é importante, tanto que os exames admissionais e demissionais, eles não podem conter nada que seja relativo, por exemplo, à carga viral da pessoa, a essa questão do HIV em específico, né, isso não pode, e se a pessoa em algum momento for forçada a fazer um exame assim, isso cabe uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, né. Vamos falar sobre a questão do INSS. Para ser aposentado por invalidez, a pessoa precisa ter desenvolvido a AIDS ou só o fato de ter o HIV já é o bastante para se enquadrar nesse benefício, Aline? Assim, ó, de forma geral, a resposta seria não. Não basta somente ser portador. Mas claro que a gente tem que estudar caso a caso. Por quê? Porque o INSS, ele tem são requisitos, critérios diferentes para a pessoa ter concedido o aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, né? Que daí o que vai diferenciar um do outro é o quê? É a questão que um é temporário, né? A incapacidade temporária, o auxílio-doença, e a incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez. Só que daí, nesse sentido, para o INSS, para a pessoa conseguir qualquer um desses benefícios, ela tem que estar incapacitada para o trabalho. Então, por isso que eu te falei, de forma geral, a resposta seria não, porque ela vai passar por uma perícia médica, então ela tem que estar incapacitada. E por que eu digo caso a caso? Porque às vezes a pessoa vai ter o HIV e como ela fica mais suscetível a mais doenças, né? Se ela adquirir alguma outra doença em função do HIV e essa doença demonstrar a incapacidade dela para o trabalho, aí ela vai conseguir essa aposentadoria por invalidez. Entendi. E nós civis falamos em aposentadoria, mas na carreira militar o termo mesmo é reforma, né? Nela o princípio é o mesmo aplicado na geral ou muda alguma coisa? Muda alguma coisa, né? Até nesse caso específico que a gente vai conversar hoje, é isso que fez a diferença. Por quê? Porque o fato de estar incapacitado para, por exemplo, assim, para o trabalho ativo nas Forças Armadas, ele permite, e nesse caso foi o que permitiu, a reforma no posto em que a pessoa se encontrava na ativa. Se a análise fosse de que essa pessoa não estava somente incapacitada para os serviços das Forças Armadas, mas também
inválida para a vida civil, para o labor na vida civil, essa pessoa ia ser reformada com o soldo do posto hierarquicamente superior ao que ela se encontrava na época. Então, tem diferença, vai ter alguma diferença. Claro que nos dois pode existir a incapacidade para a vida civil também, mas tendo a incapacidade, basta ter a incapacidade, no caso, para as atividades militares, e a pessoa consegue ser reformada. Aí vai mudar essa questão de valores, do posto, mas aí é só uma questão mais de caso a caso. No que consiste a reforma militar? Bom, quando nós falamos de reforma militar, nós temos que ter um entendimento sobre dois institutos. Existe a reforma por invalidez e a reforma pela incapacidade. Quando nós falamos em invalidez, a semântica da palavra é muito clara. Inválido, o inválido pode trabalhar? Não, o inválido não pode trabalhar. Então, quando se passa da atividade, o militar, para a invalidez, reforma por invalidez, ele não vai poder nem labutar, trabalhar fora. Quando eu digo fora, é na vida civil, não pode. Agora, uma diferença, quando ele é reformado por incapacidade, esse militar perfeitamente pode sim conseguir um emprego aqui fora. Na vida civil, isso quer dizer, no meio do ano ele vai ter uma parcela do 13º, no final do ano ele vai ter o 13º dele, vai ter férias normalmente. Então existe essa grande diferença. E quando ele se aposenta civilmente, ele acumula os dois proventos? Perfeito, vamos lá. Se for por incapacidade, o militar vai sim receber, no caso, o soldo e vai receber o seu salário como seletista aqui fora, né? Sem problema nenhum. E depois também a sua aposentadoria sem problema algum. São institutos diferentes. Tem uma diferença em quem tem a AIDS, a doença, e quem tem o HIV, né? Que a AIDS não se manifestou, tem o vírus. Na lei de 80 fala que as pessoas com AIDS poderão ter a reforma. Sim. Como é que fica no caso das pessoas com HIV? Abarca também as pessoas com HIV, mesmo o HIV não estando na lei? Como é que funciona? O nosso direito brasileiro não evoluiu tanto. Então, essa situação que você me trouxe, se eu fosse um jurista, diria a você que é a mesma situação. Tanto com a SIDA ou como com o HIV, manifestando, isso quer dizer, em algum momento você manifestando, porque você vai se consultar nos hospitais militares, então, mesmo que você não se manifeste, mas no momento que sair ali, existe uma banca militar que obrigatoriamente tem que comunicar a hierarquia de disciplinas, quer dizer, a instância superior. Hoje tem se feito da mesma maneira. Não existe uma divisão se é SIDA ou se é HIV. Okay? Então, tem-se o processo e esse processo ele é a reforma por incapacidade. O militar que tem uma síndrome dessa, uma doença dessa que é considerada uma enfermidade incurável, ele vai conseguir ter toda a vida prática militar, fazer todo o treinamento em uma situação de guerra, transfusão e etc. Como fica a situação? Então, é por isso que a nossa legislação brasileira ela tem que avançar muito. Porque o entendimento se é uma enfermidade incurável, ele não pode estar no seio militar, quer dizer, não pode estar em constante treinamento para a guerra, mesmo em tempo de paz. Uhum. Isso quer dizer, não pode estar em constante treinamento para defender a soberania do nosso país. Então, com esse entendimento, nós temos aí situações onde o militar ele é reformado e aí, no caso, por incapacidade. Por incapacidade. Pegando esse gancho interessante, quando nós falamos de reforma por incapacidade, nós temos militares estáveis e não estáveis, quer dizer, o temporário. O militar temporário, ele só pode ser reformado, olha que interessante, se não por incapacidade, mas sim pelo primeiro instituto. Isso quer dizer, se agora ele, em algum momento, não pode exercer a função como militar, ele também não pode exercer a função na vida civil. Então, existe essa diferencinha para o militar que é temporário. Mas isso mudou com a Lei 13.954 de 2019, né? 2019. Porque na Lei de 80 não era assim. Não era assim. Tivemos uma mudança significativa agora em 2019 e digo, né, fazendo um paralelo, de repente até por economia de cofres públicos, né?
Então, essa mudança, ela vem trazendo essa mudança significativa, mas lembrando, ela não atinge os que já têm direito adquirido. Então, é a partir deste momento, 2019, para cá. E já pegando esse gancho, quando nós falamos de militar, nós temos que entender que existe a reforma e existe aquele militar que, pelo tempo de serviço, é como se ele fosse aposentado. Essa aposentadoria é chamada de reserva. Então, veja bem, ele na reserva é um militar que cumpriu o seu tempo de serviço e olha que interessante, ele pode voltar ativo? Pode. Pode, por decreto, situação de guerra, alguma situação de necessidade. No caso que nós estamos tratando no programa, né, a ação foi ajuizada antes de 2019, ou seja, antes da nova redação dada pela Lei 13.954, a Lei 6.880 de 80. É isso? Isso, é isso aí. O que que muda? O que que muda com a lei de 2019? Né? Tem um ponto importante que nem eu falo assim, ó, que é o caso específico desse, que é assim, vai mudar para os militares temporários, né? Os militares que não são de carreira. A partir de 2019, se entende que se ele não está totalmente inválido, inválido mesmo, para o serviço das Forças Armadas e para a vida civil, se ele não estiver totalmente inválido, o temporário não tem direito à reforma. Mas aí o que não muda para os militares de carreira. Mas para os militares, os temporários, daí isso a lei mudou. E no caso desse processo militar era temporário, né? Então, no caso dele específico, essa lei de 2019 teria mudado, né? Se tivesse acontecido agora, a situação dele seria outra decisão. E aí, para fazerem a petição inicial, que provas vocês juntaram e o que alegaram? Bom, o que a gente utilizou? Utilizou os exames, os laudos, e lá no Exército eles chamam, o que a gente chama na vida civil de pasta funcional, lá são as pastas de alterações. E ali está toda a vida militar da pessoa, né? Quando eles passam por aqueles testes de aptidão física, ou se a pessoa, qualquer coisa que acontecer na vida profissional dele vai estar, né, do Exército, no caso, vai estar nessas alterações. Então, a gente fez um estudo de todas as alterações dele para constar no processo, fora os documentos pessoais, toda, tipo assim, consulta que ele teve, laudos que ele teve, porque esse cliente específico precisou de tratamento psicológico por um tempo, psiquiátrico por um tempo. Então, toda essa documentação a gente juntou na inicial. Depois que teve o acidente com essa agulha, né, você falou com seus superiores, eles te deram alguma resposta, teve profilaxia ou falaram que não precisava? Como é que foi? Isso, não teve profilaxia, só fiz o exame, deu negativo para qualquer coisa, mas isso no mesmo dia, né? Acho que era até impossível dar alguma coisa no próprio dia. E não fiz profilaxia, o médico falou que não seria necessário. Até ele disse que não teria perigo nenhum eu ter me furado com a caixa parafuso cortante. Isso o médico plantonista, lá do próprio exército, sabe? Então não foi feito profilaxia nenhuma. Até mais para frente, daí eu questionei meus superiores lá do quartelamento, que não foi feito nada, sabe? Um acidente de serviço teve sindicância, eu tive que tirar um dia só para ir lá e responder a sindicância, perguntas assim, sabe? Do acidente. E como é que foi essa sindicância? Eles me chamaram lá para averiguar se realmente iriam me dar o acidente em serviço. Se foi por negligência minha ou não, foi só por isso realmente. Inclusive eu estava de férias na sindicância, tive que vir nas férias para poder responder a sindicância. E depois disso, que teve a sindicância, eles te deram o acidente de serviço? Isso, foi constatado o acidente em serviço. Aí mais para frente eu passei por um médico perito para constatar o acidente em serviço, que daí eu já tinha pedido administrativamente para o Exército a minha reforma, no final de 2017, que foi negado.
Aí em 2018, início de 2018, eu pedi judicialmente daí. E daí eu passei por médico perito que constatou o acidente em serviço, que poderia sim eu ter contraído do acidente em serviço. Olá, tudo bem, doutor? Samanta, vamos conversar? Quando a gente fala que o HIV ataca as células de defesa, que acaba diminuindo a imunidade, isso abre portas para aquelas doenças oportunistas, não é isso? E é aí que a gente pode migrar para AIDS, que é a diferença, né? Inclusive, o Código Internacional de Doenças, ele tem códigos diferentes para o portador do HIV e para a AIDS. O HIV, depois que ele começa a deteriorar o sistema imunológico e que se manifestam as doenças oportunistas, infecções oportunistas, e algumas são definidoras, ou então elas levantam muito a suspeição de que aquela pessoa tem o vírus. Essas doenças, elas fazem diferença na manifestação. Então, às vezes são coisas simples, começam a aparecer, mas também pode ser um quadro grave que pode deixar sequelas. Por isso que é importante sempre levar a prevenção e os exames periódicos ou mesmo os exames voluntários para tentar detectar o vírus de acordo com a realidade de cada um. E a profilaxia pós-exposição é fundamental, e aí eu já vou emendar com uma outra pergunta que é a seguinte. Se a pessoa tem um acidente com material perfurocortante, ela tem que fazer logo a profilaxia ou existem situações específicas para isso? A profilaxia pós-exposição, ela tem critérios, tem protocolos. Então, ela em violência sexual, em caso de violência sexual, ela tem que ser utilizada. Uma exposição sexual onde houve acidentalmente rompeu o seu preservativo, ou mesmo um acidente pérfuro-cortante, tem que ser avaliado pelo médico e vai seguir um protocolo. Muitas pessoas se acidentam dentro dos hospitais, é um acidente de trabalho, e não fazem o tratamento. 28 dias com drogas específicas para impedir que o vírus se replique. Mas algumas pessoas sim têm indicação, dependendo do acidente, se aquele objeto estava sujo com secreção, com sangue principalmente, do paciente-fonte. O paciente-fonte também é testado para saber se tem um nível de segurança e hoje os testes são muito modernos. Eles conseguem detectar o HIV ou, se for um teste sorológico, os anticorpos contra o vírus de uma forma bem precoce. Tem alguma outra forma da pessoa ser contaminada com o vírus HIV? Aqui no Brasil nós temos um controle de qualidade, por exemplo, do sangue, na doação do sangue, que é excelente. Então as transmissões não existem, porque é muito bem controlado, é testado, o sangue é testado. O HIV não transmite por abraço, um beijo no rosto, um aperto de mão, beber no copo d'água de uma pessoa, não vai transmitir. Tem que ter um contato com a secreção, com o sangue, com o sêmen, tem que ter esse contato íntimo para ter o risco. E a outra pessoa, certamente, se ela tiver o vírus com uma carga viral alta, a tendência de passar é grande. Pode explicar para a gente o que é a pessoa portadora do HIV estar com vírus indetectável, vamos dizer assim? Porque tem muita gente que acredita que não, está com vírus, o vírus está todo circulando pelo corpo, mas com o uso dos medicamentos pode ficar numa taxa que é até difícil de ver por testes laboratoriais, não é isso? Explica pra gente, é isso mesmo? É isso mesmo, é o grande objetivo do tratamento, é fazer com que não haja replicação, que o vírus não se multiplique. Quando se alcança isso, a gente fala que a carga viral está zerada, não foi possível detectar. Isso indica que o tratamento está funcionando. Isso indica que o risco de transmissão no acidente, em alguma exposição, ele é praticamente zero. E pela sua experiência, né, como infectologista e também por já ter tido contato, ainda ter contato com pacientes que têm o vírus HIV, como é que está a questão do preconceito hoje? A gente sabe que desde a descoberta do vírus, vamos dizer assim, no Brasil, se eu não me engano, em 82, até hoje foram alguns anos, mas o preconceito
ainda existe, não é? Infelizmente, ainda temos preconceito, principalmente a discriminação. Quando a pessoa não tem um tratamento igual, existe uma desigualdade no tratamento do portador. Por isso é importante nós pensarmos sempre quais os direitos do portador do HIV, se ele pode solicitar certos direitos, ou mesmo o paciente solicitou uma aposentadoria porque ele pode ter uma comorbidade, o vírus pode ter feito uma lesão neurológica irreversível, uma lesão nos rins, antes dele descobrir e começar a tratar. Existe sim o estigma também, ele pode se sentir estigmatizado na sociedade e isso atrapalha o tratamento, ele deixa de fazer o teste, ele deixa de comparecer ou de tomar o remédio, se tiver alguém olhando, ele não toma medicação. Então, a discriminação e o estigma da sociedade ainda existem e isso faz com que um preconceito seja uma grande barreira no próprio enfrentamento da doença. E você vê que às vezes o preconceito é uma grande barreira até para a pessoa ter ânimo de se tratar e de combater essa doença? Certamente. Eu já tive pacientes que escondiam o tratamento em potes de suplementos, de vitaminas, e escondiam da família para os pais não perceberem ou o seu companheiro não perceber. Isso é uma coisa que tem que ficar no passado, tudo tem que ser conversado abertamente. É uma doença que hoje nós temos que encarar como uma doença crônica, como diabetes, como hipertensão, e a sociedade tem que começar a encarar dessa forma. Então são programas educativos que nós temos que levar a informação, como nós estamos fazendo agora, discutindo abertamente e essa informação chegar em quem está precisando. E você lembra desse dia? Lembro. Foi bem impactante para mim, porque a cidade é longe da cidade dos meus pais. Eu morava com os meus pais antes de vir servir aqui. Então, eu nunca tinha saído de casa. E aqui eu estava sozinho, então eu morava dentro do aquartelamento. Então eu fui lá sozinho, eu recebi o diagnóstico sozinho, não tinha quem me apoiar, sabe? Até então, quando eu descobri, no momento que eu recebi o diagnóstico, de certeza, eu entrei em êxtase, não sei se é em êxtase, em choque, eu posso dizer assim. Minha ficha não caiu, fiquei paralisado, sabe? Fiquei raciocinando, travei, simplesmente travei, sabe? Só um tempo depois que daí a ficha foi cair, realmente. E daí sim, que daí eu desmoronei emocionalmente, psicologicamente. E o que mudou, assim? Primeiramente o meu psicológico foi o que mais mudou, assim. Hoje eu já estou mais conformado com o diagnóstico, mas assim no começo era um sentimento de, como eu posso dizer, não me sentia limpo, me sentia sujo, sabe? Era uma forma, eu não consigo nem te explicar muito, assim, é mais no sentir, sabe? Eu me fechei muito, eu só chorava. Depois de um tempo eu tentei suicídio por não aceitar. Então foi uma fase bem complicada mesmo. Hoje eu me sinto mais conformado, já aprendi a lidar tanto com a medicação, até a parte da minha família foi uma das partes mais difíceis de explicar, porque quando eu fui contar para minha mãe, eu tive coragem, foi bem difícil porque ela achou que eu iria morrer, sabe? Ela simplesmente me abraçou e eu não conseguia como consolar ela porque achou que eu ia morrer realmente, por não ter o conhecimento da diferença do portador para quem possui a SIDA realmente. Então eu tive que tirar um tempo para ajustar ela, para depois eu conseguir ter um tempo para mim me ajustar aquilo, sabe? Hoje eu tenho essa noção de que eu tenho uma expectativa de vida quase igual às de quem não é portador. Eu sigo a risco o meu tratamento. Eu estava detectável apenas no primeiro exame, que eu fiz a coleta, depois eu já consegui controlar e continua detectável até hoje. Você falou sobre
o HIV ter vindo após um acidente de trabalho, ele não passou pela profilaxia? Isso é interessante. E na sindicância, o que eles apuraram na sindicância do cliente? Eles apuraram que houve um acidente de trabalho, né? E que não teve imperícia, nem negligência, nem imprudência do militar, na época militar, só que realmente não teve, eles não fizeram essa profilaxia que deveria ter sido feita. Então, esse foi um dos argumentos que a gente também utiliza na inicial, né? Essa falta de terem indicado ele, instruído ele, né? Levado, até porque eles são atendidos pelo posto médico, né? Eles têm toda essa estrutura dentro do... E realmente isso não passou. E aí, com base nas alegações, o que vocês pediram? O que a gente pede? A reforma dele, né? Nosso pedido lá da inicial é a reforma no posto acima, né? No posto hierarquicamente acima do que ele ocupava, com o soldo no posto acima. E um dos nossos pedidos é o dano moral, porque o que acontece? A partir que se descobre que ele é portador do vírus HIV, muda o comportamento dele, assim, com os superiores e com os próprios colegas dentro do quartel. E a partir disso vem um sofrimento, né? Mudam ele de setor. Então, assim, acontece muita coisa com ele e isso faz ele passar por várias situações, assim, de abalo psicológico, né? Precisar de psiquiatra. E então o dano moral também foi um dos nossos pedidos, tanto por ele ter contraído, né? Nossa tese é que ele contraiu HIV nesse acidente de trabalho, como também pelo assédio moral que ele sofreu dentro do ambiente de trabalho dele. Mas o juízo de primeiro grau não aceitou o pedido, é isso? É isso. Né? Em primeiro grau, a decisão, ela se dá principalmente, assim, claro, vários pontos, mas principalmente de que é como se a doença dele tivesse controlada, esse é o argumento que se usa, né? Que não era uma doença que estava desenvolvida, então ele não tinha a incapacidade que o juiz de primeiro grau entendeu que ele deveria ter para ser reformado. Quero saber como é que o Paulo estava nesse processo, psicologicamente falando, porque não é fácil descobrir que você tem HIV e pouco tempo depois perdeu o emprego por conta disso. Então ele deve ter ficado muito abalado, né? Ele passou por um processo muito difícil assim, de realmente, assim, quando a gente fala abalo, é a pessoa chegar no fundo do poço, de não ver saída para aquela situação, né? E principalmente o Paulo, que, né, é de uma cidade do interior, uma cidade pequena que todo mundo se conhece, esse medo de não ser aceito, de ser excluído, isso se torna muito maior. Como é que a pessoa fica emocionalmente falando ao ser diagnosticada com HIV? Como é que ela chega até o atendimento de saúde? Há uma diversidade grande, né, dessa reação ao diagnóstico, mas ainda é, em geral, um diagnóstico difícil de ser recebido, né? Devido ainda a aspectos ligados ao medo do estigma, do preconceito, a ideia, muitas vezes, de que ainda é uma condição associada à morte, né? Então pode ter um impacto emocional importante, né? Com, inclusive, eventualmente, desenvolvimento de depressão, ansiedade, mas muitas vezes há um processo de enfrentamento bastante positivo, adaptativo, em que a pessoa, enfim, começa, né, o seu tratamento, começa seu segmento numa unidade de saúde, que é muito importante. Então, eu diria isso, muita variabilidade, mas ainda não é fácil receber esse diagnóstico, né? Eu acredito que esse acompanhamento psicológico, ele é fundamental, porque apesar da gente já ter conhecimento sobre o HIV e, consequentemente, a AIDS há uns 40 anos, ainda existe muito preconceito, não é? Vem mudando, né? Acho que a gente pode considerar que quando surgiu nos anos 80 não é a mesma coisa dos dias atuais, mas ainda assim há queixas de reações preconceituosas, de discriminação.
E muitas vezes a pessoa, é uma percepção dela, ela tem medo de sofrer isso. E ela muitas vezes, pode até haver um alto preconceito, tá? Mas o medo do preconceito ainda é muito frequente em relação, por exemplo, aos locais de trabalho, né? Onde o segredo tende a ser bastante acentuado, instituições religiosas, vizinhança, né? Comunidades assim, de moradia. Mas, claro que sempre tem as diferenças individuais. Algumas pessoas lidam melhor em revelando o seu diagnóstico de forma ampla e lutando, né? Muitas vezes, se o preconceito for evidenciado, e outras já preferem um segredo, manter um sigilo e abrir esse diagnóstico, essa realidade apenas para pessoas de sua confiança, pessoas em que ela se sente à vontade e sabe que serão apoiadas, que as pessoas serão solidárias com ela, né? E como é que é esse enfrentamento? O enfrentamento em relação ao preconceito, né? Isso. É muito diverso também, não é? Muitas vezes isso aí pode ser pauta até de atendimento psicológico, né, em situações específicas, um contexto em que a pessoa está vivenciando algo bastante concreto, em que teria que se entender a dinâmica, o que já aconteceu até agora, como ela lidou, como ela reagiu, se ela ficou numa postura menos assertiva e mais, vamos dizer, passiva, né? Ou até agressiva, dentro desses conceitos, né, de assertividade, habilidades sociais para lidar com desafios desse tipo. Então, é bastante variado. Ou adotar uma postura, por exemplo, mais educativa, de trazer informação, né, de trazer dados e argumentar mesmo acerca da necessidade de mudar essa postura. E é importante a gente destacar que, apesar do HIV ainda não ter cura, ele tem tratamento e a vida dessa pessoa não acabou, né? Ela ainda tem a vida inteira pela frente. Nessa lógica mesmo, porque, como você falou, não tem cura, mas tem tratamento. Hoje é como uma doença crônica, ele tem perfil, a condição tem perfil de doença crônica, com condições de boa qualidade de vida longa, né? Então, aí vem os recursos tecnológicos de tratamento, né? Terapia antirretroviral que está disponível com medicamentos mais tecnologicamente desenvolvidos, né? E agora, aí tem um aspecto importante, a adesão ao tratamento, né? A adesão, ou seja, o cumprimento do esquema terapêutico de forma bastante comprometida e compromissada é fundamental. Quer dizer, manter a carga viral indetectável, que seria a carga mínima possível hoje com a tecnologia que nós temos, isso vai permitir que o sistema imunológico se recupere, se desenvolva e chegue a níveis de uma pessoa que não tem HIV, né? Com isso, a pessoa não vai adoecer, não vai internar, quer dizer, ela vai manter boa qualidade de vida e pode desenvolver seus projetos de vida, trabalhar, namorar, casar, estudar, desejo de paternidade, maternidade, quer dizer, é isso que a gente defende, né? Quer dizer, viver com HIV da melhor maneira possível e de forma com boa saúde, né? É possível falar isso. E em segundo grau, eles acompanharam o entendimento em primeiro grau, foi isso? Do primeiro grau. Foi isso, acompanhar o entendimento do primeiro grau. E o que fez vocês continuarem e ajuizarem um recurso especial aqui no STJ? O que para nós era importante? Que a gente estava muito amparado legalmente, a lei existe, ela está ali, né? A lei existe para dar esse direito para a pessoa. E também tinha várias jurisprudências do tribunal que concediam também a reforma, mesmo a doença não estando, independente do grau de desenvolvimento da doença, vamos dizer assim, né? Independente do grau de desenvolvimento. E a lei pura, literal, ela também concede a reforma. Então, essa incapacidade que o juiz de primeiro grau e que em segundo grau, que eles viam que ela não existia em função de ele não ter desenvolvido a doença, ou do estágio da doença, é muito baseado que hoje em dia se tem tratamento, né?
Só que ao mesmo tempo a gente sabe que tem tratamento, mas ao mesmo tempo que tu está super bem e que tem as doenças oportunistas, né? Daqui a pouco surge uma doença, outra coisa. Então, o portador do HIV, ele não tem como prever o futuro dele. E como nas primeiras instâncias não foi comprovado o dano moral, o STJ não analisou essa questão por conta da súmula 7, né, que impede o tribunal de analisar provas. E essa questão do dano, principalmente quando a gente fala do dano moral, que fala do assédio moral, é muito difícil de ser realmente provado, né? Isso é muito mais sentido do que provado. Porque no nosso país, todos os tipos de preconceito que eles existem, essas diferenças, eles são todos velados, né? A pessoa, ela pode fazer, tenho certeza que ela está fazendo o que é pelo motivo, no caso dele, que era ser portador de HIV, que tiraram ele de um setor de outro, mas a pessoa nunca vai dizer que é. E o que você destaca na decisão da ministra Suzete Magalhães? Eu vejo essa decisão como uma decisão também, além de legal, porque está na lei, uma decisão humana, né? De conseguir olhar para o outro, de ver a situação do outro. A decisão da ministra, ela não fala nesse aspecto, mas eu consigo ver esse aspecto também, assim, de que esse direito fundamental, a saúde, a dignidade da pessoa humana, né? Ele querendo ou não, ele se mistura a essa decisão, porque ele reformado, ele vai ter direito a um tratamento adequado para qualquer outro tipo de doença que ele tiver, né? Amparo psicológico que ele precisa, psiquiátrico se ele precisar. Então, ter essa questão do cuidado da saúde da pessoa que está doente, que está numa situação vulnerável, também acho fundamental. O STJ afetou ao rito dos recursos repetitivos. Essa sistemática de julgamento dos recursos repetitivos permite a criação de precedentes qualificados. São precedentes que se tornam vinculantes não só no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça, mas também para todas as instâncias ordinárias e também para a administração pública. Quando afetados esses recursos, pretendia-se definir o seguinte tema, isto é, definir se o militar diagnosticado com o vírus HIV, ele estaria ou não incapacitado para os atos da vida militar, independentemente do desenvolvimento da doença, isto é, ainda que ele estivesse assintomático. Indagava-se também, em caso positivo, se a remuneração dele deveria ser fixada de acordo com o soldo do grau imediatamente superior. Em abril de 2022, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica. O militar de carreira ou temporário, mas o temporário antes da Lei 13.954 de 2019, que alterou alguma coisa no particular, que ele tem direito, sim, à reforma ex officio por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da doença, isto é, ainda que ele esteja assintomático. Mas a remuneração, neste caso, deve ser fixada de acordo com o soldo que ele percebia na ativa. A senhora destaca em seu voto as alterações promovidas pela Lei 13.954 de 2019. Quais foram as modificações realizadas por essa lei? Esta lei criou para o temporário uma exceção. Determinou que só seria possível a sua reforma por ser portador de doença grave, não só ele, como também os demais portadores de doença grave. Para fazer jus à reforma, eles não deveriam estar incapacitados apenas para os atos da vida militar, não. Eles deveriam estar inválidos, isto é, incapacitados para todo e qualquer trabalho, seja na vida castrense, seja na vida civil. Mas certo é que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, também do Supremo Tribunal Federal, que está consubstanciada, inclusive em súmula, é a súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, que os proventos da inatividade, eles se regem pela lei vigente à época em que o titular do direito implementa as condições, os requisitos para aquele direito. Isso quer dizer o quê? Que todos os militares que provarem que eram portadores do vírus HIV antes desta lei de 2019,
eles terão implementado os requisitos para a reforma na forma dessa tese jurídica firmada pela primeira sessão. Isso o militar temporário, porque para o militar de carreira, esta lei em nada alterou no particular. Por isso, na tese, se fez uma diferenciação ou uma ressalva quanto ao militar temporário, porque ele tem assegurado o direito até o advento desta lei. E, ministra, esse foi um julgamento, uma decisão sobre o rito dos recursos repetitivos, né? Sobre o rito dos repetitivos. Como que casos como esse, julgamentos como esse, fazem com que tenhamos uma prestação jurisdicional mais efetiva? Nada mais injusto, sabemos todos, do que jurisdicionados distintos diante do mesmo ordenamento jurídico e no mesmo espaço de tempo receberem respostas judiciário distintas em situações absolutamente idênticas. E o uso desse instrumento, do recurso repetitivo, é importantíssimo para o STJ, porque tem ele a missão constitucional de uniformizar a interpretação do direito federal para todo o Brasil. E essa missão, ela é essencial à unidade e à segurança jurídica da Federação Brasileira, de modo que, fixada uma tese jurídica como essa, será possível que o brasileiro que postule esse direito, de norte a sul, de leste a oeste, ele vai ter rapidamente, de modo seguro, célere, importante, e de modo absolutamente isonômico, ele vai ter a mesma resposta jurídica. E como relatora, como que o princípio da dignidade da pessoa humana se encaixa em uma decisão como essa? Bem, o princípio da dignidade da pessoa humana, sabemos todos, ele está consagrado no artigo 1º da Constituição Federal como um fundamento da República Federativa do Brasil. E não tenho dúvida de que este princípio da dignidade da pessoa humana inspirou, sim, o STJ. E o judiciário, ao julgar, ele tem que levar em conta os fins sociais aos quais a lei se dirige, mas antes de mais nada, ele tem que levar em conta a realidade em que o judicionado está inserido. E penso que, acima de tudo, foi o princípio da dignidade da pessoa humana, não ele isoladamente, mas porque, no caso, ele se viu aqui também protegido e assegurado por uma legislação infraconstitucional que permitiu à primeira sessão do STJ firmar essa tese jurídica. Quem estiver em uma situação parecida e ela tiver acontecido antes de 2019, é bom frisar isso, né? Pode ajuizar a ação? Antes da lei, né, os temporários, tem sim como buscar esse direito, né? Claro que vai depender de caso a caso, o que aconteceu, qual foi, né? Tipo, sempre é bom uma análise de um profissional para poder dizer o que né, vai precisar para ingressar com uma ação. É exatamente isso que eu queria te perguntar agora. Que provas que essa pessoa tem que juntar? Assim, de forma geral, né? Porque daqui a pouco um caso vai ter diferente. Tipo, por exemplo, do Paulo, tinha sindicância, né? Em alguns casos não vai ter. Então, assim, eu acredito que fundamental é provar que na época, né, dos fatos, esteve nas Forças Armadas, né, ocupava algum lugar nas Forças Armadas, fazer, né, esse requerimento pedindo as alterações, porque a partir dali tu consegue ver tudo que, né, a pessoa passou na vida militar, e também exame, né, que comprove a época em que a pessoa já estava contaminada, porque isso é importante, principalmente, né, para os temporários devido à lei, que daí 2019 existe um lapso temporal aqui. Então, tipo, eu acredito que os exames são fundamentais, né, para comprovar em que época a pessoa já tinha essa contaminação, para poder ingressar com a ação. Como você enxerga o papel do judiciário em momentos como esse, né, que a pessoa está fragilizada emocionalmente e até financeiramente, como no caso do Paulo? Muito mais importante do que a gente ter direitos é a gente poder usufruir dos direitos, né? Isso que faz assim, a gente acreditar no poder judiciário, acreditar nas instituições.
E isso fortalece o Estado democrático de direito, né? Essa credibilidade da gente ter com o judiciário, ou seja, qualquer outro tipo de instituição, né? Isso é importante para o desenvolvimento do país, das pessoas. Aline, muito obrigada por ter conversado conosco e participado aqui do Último Recurso. Samantha, foi uma alegria, um prazer te conhecer e dizer que, para mim, como advogada, é um prazer enorme estar aqui conversando contigo, né? Esse programa que eu vejo essa visão tão humana que vocês têm das situações, é humanizar o judiciário isso, né? É trazer verdade para a vida das pessoas. Parabéns pelo programa de vocês, né? Estou bem feliz de ter participado e dizer que a gente está sempre à disposição, que vocês precisarem. Militar de carreira ou temporário, este último antes da alteração promovida pela Lei 13.954 de 2019, diagnosticado como portador do vírus HIV, tem direito à reforma ex ofício por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas. Então, quando você ficou sabendo, né, da decisão do STJ de que sim, você tem direito à reforma, como é que foi? Como é que você ficou sabendo? Se você lembra também como é que você ficou sabendo e como é que você se sentiu? Eu lembro muito bem, porque a gente estava acompanhando em tempo real a transmissão no YouTube lá em casa com a família. Eu juntei com os meus pais e a gente ficou em tempo real assistindo a decisão dos ministros. Quando saiu realmente ali a decisão que caberia reforma, assim, nossa, foi uma explosão lá em casa. A gente se abraçou, chorou. Foi incrível mesmo, porque era há muito tempo esperado isso, sabe? Muito tempo esperado. E é um direito nosso que a gente conseguiu conquistar. Então, com a reforma, a gente vai ter esse amparo, né? Então, vai ser bem mais tranquilo de conviver. Eu quero terminar meu curso, que eu não terminei. Então, mais para frente, eu vou saber a que ponto eu posso ir, para onde que eu devo ir.